Saudações rubro-negras, estamos juntos, nação. Então, vamos falar do jogo de ontem, Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Como de sempre, eu estou improvisando tudo aqui atrás de mim, vocês estão vendo aí, ó, uma bagunça danada, porque eu estou tudo na minha vida está improvisado, para resumir. Corta por aí, já tá bom. Vamos falar do jogo, que é o que interessa. Estou passando por uma situação bem difícil, é isso. Um desabafo aqui breve. Como eu estou fazendo tudo improvisado, estou usando meu celular para gravar esse vídeo. Só que eu também uso o celular para anotar o que acontece no jogo. E o que acontece? Agora não tem como olhar as anotações que eu fiz, porque se eu parar de gravar, enfim, é isso. Então, eventualmente pode ser que eu tenha que dar uns cortes aqui no vídeo para isso, para poder olhar o que eu anotei e voltar aqui para o vídeo. Mas eu espero que isso não aconteça, porque eu anotei bem pouca coisa. Então vamos começar pela análise do jogo, né? Minha opinião, pelo menos, né? Eu gostaria muito que você participasse dando a sua opinião aí embaixo nos comentários. Minha opinião, o jogo foi bem equilibrado, porém, com uma leve vantagem, uma ligeira vantagem para o Cruzeiro. Nesse momento, eu acho muito importante frisar uma coisa, falar uma coisa que, para mim, é muito importante falar isso. A gente tem que aprender a aceitar que o adversário foi melhor do que a gente. Não estou falando só do futebol, nem só do Flamengo, eu estou falando que isso é uma questão cultural do brasileiro. A gente não aceita a derrota. Só que a derrota faz parte da sua vida. No meu caso, faz muito parte da minha vida, pelo menos. Enfim, a derrota faz parte da vida. Você vai, eventualmente, perder em alguma coisa. E é bom, porque se não houvesse a derrota, você não teria o prazer da vitória. Se a vida fosse só de vitórias, você ia achar a vitória a coisa mais sem graça do mundo. Então é bom que tenha derrota para você saborear a vitória. Então é muito importante para mim dar mérito a quem tem, dar mérito ao adversário. No caso, todo o mérito ao time do Cruzeiro. Jogou muito bem, fez uma ótima partida. Foi melhor do que o Flamengo e ponto final. Claro que eu vou falar aqui algumas coisas da minha opinião e tal, mas se em algum momento parecer que eu estou tentando diminuir o mérito do time do Cruzeiro, eu já peço perdão antecipadamente. Não é essa a minha intenção. Para mim, a vitória do Cruzeiro é mérito único e exclusivamente do time do Cruzeiro. Mérito total do time do Cruzeiro. Porque a gente tem essa mania, né? A gente fica procurando falha, erro, fica principalmente procurando um culpado para levar a culpa. Culpado para levar a culpa é meio pleonástico, né? Mas tudo bem. A gente fica procurando alguém para culpar pela derrota. Quando, na verdade, não tem que culpar ninguém. Não foi o Flamengo que perdeu. Foi o Cruzeiro que venceu. Acho que no final eu acertei. A frase principal é essa. Não é uma derrota para o Flamengo, é uma vitória para o Cruzeiro. Uma vitória merecida, porque jogou melhor. Especialmente na parte defensiva, eu acho que o Cruzeiro foi muito melhor defensivamente do que o Flamengo. Inclusive também na parte ofensiva, que eu acho que o Flamengo atacou bem, que houve equilíbrio. Mesmo na parte ofensiva, que houve um certo equilíbrio, o Cruzeiro foi melhor. Por quê? Porque as oportunidades, as chances de gol do Cruzeiro foram mais e mais claras do que as do Flamengo. O Caio Jorge teve pelo menos mais um lance, além do gol que ele fez, teve mais um lance que ele dá um chutão de fora da área. E o goleiro do Flamengo, meu Deus do céu, vocês me desculpem, eu tô com um problema sério na cabeça, coisa da idade, e os nomes de vez em quando dão um branco. Não é que eu não saiba o nome do goleiro do Flamengo, o senhor Alzheimer mora aqui dentro, ele tá me fazendo esquecer algumas coisas. Enfim, o goleiro do Flamengo faz uma grande defesa, a bola explode no travessão, mas tem um pequeno desvio. Eu ia falar Cássio. Cássio é o goleiro do Cruzeiro. Enfim, teve um pequeno desvio do goleiro do Flamengo, e tudo isso para dizer que o Cruzeiro teve equilíbrio na partida, mas o Cruzeiro foi superior, tanto defensivamente como ofensivamente, porque as chances de ataque do Cruzeiro foram mais e mais claras do que as do Flamengo. E na parte defensiva, claramente, até pelo resultado, né? O Cruzeiro foi melhor. Bom, agora vem a parte que vai parecer que eu estou tirando o mérito do Cruzeiro, mas eu não estou, tá? Isso não diminui. O fato de que alguns jogadores do Flamengo não estiveram bem não diminui o mérito da vitória do Cruzeiro, na minha opinião. Então, vou começar pelo principal, a Arrascaeta. Apesar do gol ontem, a Arrascaeta sumiu em campo. Você não ouvia falar o nome dele, especialmente no segundo tempo. Você não ouvia falar o nome do Arrascaeta, mas já no primeiro tempo já não estava muito criativo. Eu acho que isso é normal, acho que acontece. Na verdade é a beleza do futebol, né? Até os melhores atletas, os melhores jogadores têm dias ruins, têm jogos ruins. Eu acho normal, nada demais. Só estou registrando o fato, né? Não estou
Não é uma crítica, não estou reclamando do Arrascaeta, de forma alguma. Eu só estou dizendo que ele não esteve bem. Junto com o Arrascaeta, outros que não estiveram bem, na minha opinião, de novo, né? O Wesley, que para mim tem sido o jogador mais, eu não vou dizer o melhor, mas mais regular do Flamengo, tem sido o Wesley, tem apresentado boas partidas, tem sido uma ferramenta muito importante para o time do Flamengo, e ontem não fez nada. Talvez porque tivesse ficado mais preso na marcação, não foi isso que eu vi, tá? Eu vi mesmo um Wesley errando muito, errou muitos passes, desceu muito pouco no apoio, foi ruim. Como eu falei, né, eu anotei os nomes para falar, mas eu não posso olhar a anotação agora, senão eu tenho que parar de gravar. O que mais? Arrascaeta, Wesley, o Cebolinha, que até foi substituído, não estava bem também, produziu muito pouco. O Pedro, nem vou falar do Pedro, porque apesar de eu critico muito o Pedro, por razões específicas. Não vou falar do Pedro não, porque eu achei até que ele teve bem ontem. Fez uma boa partida. É que a bola realmente não estava chegando muito bem para ele. Mas na sua parte, a sua função ele desempenhou bem. Quem mais? Bom, para encerrar, o pior de todos, para mim o pior de todos no sentido de que foi o mais decisivo no resultado. O Léo Pereira, que errou, de novo, né? Daqui a pouco eu vou falar do Caio Jorge, mas agora eu tô falando do Léo Pereira. O Léo Pereira, no primeiro gol do Caio Jorge, para mim errou feio, errou gravíssimo, errou muito, não errou pouco não. E, de novo, isso não tira o mérito do gol do Caio Jorge. O Caio Jorge fez uma ótima jogada, ótima condução de bola, conduziu em velocidade, fez mudança de direção mais de uma vez, confundiu mesmo a marcação do Léo Pereira, então mérito total para o Caio Jorge. Isso também não impede o fato de que, apesar de ter tido todo o mérito no gol, não impede o fato de reconhecer que o Léo Pereira marcou muito mal. O Léo Pereira marcou o Caio Jorge muito mal. Naquela jogada ali, ele não quis dar o bote. Como ele não quis dar o bote, ele deu espaço. Quando ele deu o espaço, o Caio Jorge cresceu. Depois que o Caio Jorge cresceu, depois que o Léo Pereira deu o espaço que o Caio Jorge precisava para executar a jogada, não tinha mais o que fazer. Ele ficou perdido na marcação. Naquele momento ali, naquela jogada ali, no nascimento da jogada, ele tinha que ter encostado no Caio Jorge. Podia até fazer uma falta. Alguém vai dizer, mas ele podia ser expulso. Pode até ser, não sabemos. O fato é que não tinha sobra, o Caio Jorge vinha de frente com a bola dominada, a possibilidade dele ganhar na marcação, ganhar no 1 contra 1 do Léo Pereira era muito grande. Então o que o Léo Pereira tinha que ter feito não é dar o espaço, para não dar o bote, dar o espaço. Não era ter recuado. O Léo Pereira, alguma mensagem que apareceu aqui para mim, depois eu vejo o que é, que eu não consegui entender. O Léo Pereira não tinha que ter dado o espaço que deu pro Caio Jorge, tinha que ter diminuído o espaço do Caio Jorge, ido para cima do Caio Jorge. E alguém vai dizer, mas se ele vai para cima, toma o drible. E aí não tem como se recuperar. Tá, mas se ele dá o espaço, acontece o que aconteceu. Deu o espaço, um atacante com a velocidade, com a força física e com a habilidade que tem o Caio Jorge, se der espaço, irmão, tu não acha mais ele. E foi o que aconteceu. Então, na minha opinião, o Léo Pereira errou porque ele tinha que ter diminuído o espaço e não ter dado mais espaço para o Caio Jorge. Tudo bem, não precisa ir de primeira, que aí realmente vai tomar uma vaca. Mas não pode também dar o espaço que ele deu. Ele foi recuando, no que ele recuou, teve que correr para trás, é muito mais difícil. Caio Jorge ficou com o campo todo aberto para ele, podia escolher para que lado que ele ia. Foi para um lado, depois foi para o outro, confundiu o Léo Pereira, trouxe de volta para a esquerda e arrematou para dentro do gol. De novo, golaço do Caio Jorge. Não tira em nada o mérito do gol do Caio Jorge. Mas o Léo Pereira errou. E na jogada do pênalti, na minha opinião, um pênalti infantil do Léo Pereira. A bola estava em disputa. Estava uma bola, se não me falha a memória, a bola veio aérea, veio no alto. Então ela ia morrer dentro da área. O que o zagueiro tem que fazer nessa situação? Ele não pode olhar só para a bola, ficar olhando só para a bola e não ver quem está em volta. Porque acontece o que aconteceu. Na hora de chutar a bola, como ele estava olhando só para cima, ele chutou o pé do jogador do Cruzeiro. De novo, né? Pode ser que eu esteja muito enganado, pode ser que tenha sido o jogador do Cruzeiro que se antecipou, que foi mais rápido, foi mais esperto, pode ser. Mas a minha análise é essa. O Léo Pereira olhou para a bola, não olhou em volta, deu o chutão para espanar e chutou a perna do adversário. E aí, segundo gol do Cruzeiro. Então, encerro por aqui as análises do jogo, né? O jogo foi equilibrado, mas o Cruzeiro foi ligeiramente melhor. Ligeiramente não tira mérito. Quer dizer que o Flamengo também fez um bom jogo, mas o Cruzeiro foi melhor. 2 gols de erros individuais do Léo Pereira, sim, porém com todo o mérito para a equipe do Cruzeiro. De novo, falar em mérito aqui até enjoar. E é isso.
assim, mais um detalhe. Eu vi uma entrevista do Felipe Luiz. Essa análise do jogo acabou. Vamos falar de outro tópico. Técnico. Felipe Luiz deu numa entrevista do Felipe Luiz recente, o jogo anterior a esse, se não me falha a memória, ele falou, é muito fácil ser analista de YouTube. E é verdade, é muito fácil ser analista do YouTube, que sou eu. Eu não entendo nada de futebol, não tenho responsabilidade com nada, não tenho uma empresa grande por trás de mim como a Globo, por exemplo, ou sei lá, qualquer outra. Enfim, eu falo a merda que eu quiser e fica por isso mesmo, porque eu sou analista de YouTube, eu não sou profissional de coisa nenhuma. E ele tem toda a razão. Então, sendo analista de YouTube, que é muito fácil, eu diria que o Felipe Luiz demorou demais para fazer as mudanças que fez. Não vou nem discutir se as mudanças estavam certas ou erradas. Eu não tiraria o Gerson, porque acho que estava fazendo uma boa partida, mas talvez ele estivesse muito cansado. O que mais? Eu não teria colocado o Michael, porque ele não vem se apresentando bem. O que mais? Aí quem eu colocaria que ele colocou? Ele colocou o Luiz Araújo, eu colocaria, só que muito antes do que ele colocou. Demorou demais para colocar o Luiz Araújo no jogo. Não teria colocado o Gerson, nem teria tirado o Gerson, nem teria colocado o Michael. As outras substituições eu não me lembro. Eu tiraria sim o Arrascaeta, e a torcida do Flamengo vai abaixo. Como é que você vai tirar o craque do time? Mas o craque do time não estava jogando nada no segundo tempo, principalmente. Então não adianta ficar com ele em campo só pelo nome que ele tem. Não adianta, tem que ter futebol. Então eu tiraria sim o Arrascaeta. O Cebolinha teve mesmo que sair, não tinha jeito. O que mais? Não teria tirado o Pedro. Quando o Felipe Luiz colocou o Bruno Henrique, eu não teria tirado o Pedro. Porque eles fazem uma boa dupla. Já fizeram no passado uma ótima dupla. Então eu acho que, na minha opinião, de analista do YouTube, eu acho que o Felipe Luiz errou. Errou nesse sentido. Ele tinha que ter jogado o Bruno Henrique pro lugar dele, para a ponta esquerda, que é onde ele nasceu, e é lá que ele se dá bem. Mantinha o Pedro, mantinha o Gerson, não entrava com o Michael e botava o Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta. E mantinha o time assim. Eu só tiraria o Gerson, eu só concordo em tirar o Gerson, que ele tirou, né? Eu só concordaria se ele realmente estivesse morto, sem condições de jogo. Aí eu concordo que o Gerson tinha que ter saído. Mas não sei se eu colocaria Michael. Michael não, quem entrou no lugar do Gerson? Eu não sei, porque saiu Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. E entraram Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. É isso, né? Acho que é isso. Se eu não errei. Então quem que seria aí o lugar quem teria entrado no lugar do Gerson? Seria o Michael ou o Luiz Araújo? Eu não teria colocado nenhum dos dois. No lugar do Gerson, se fosse para sair o Gerson, eu teria colocado o Everton Araújo, que é o cabeça de área da base aí do Flamengo. Enfim, só para dizer que eu acho que o Felipe Luiz ontem errou. Falhou na tecnicagem dele. Mas eu sou analista do YouTube, é fácil falar, né? Difícil é estar lá no lugar dele. O que mais? Análises individuais. Agora não, vamos falar do roteiro do jogo. O roteiro do jogo. Depois do jogo, eu tenho um grupo de WhatsApp com meus sobrinhos e o meu filho, que eu chamo de sobrinhada. Depois do jogo, eu e a sobrinhada falamos sobre o jogo. E aí um sobrinho falou, o roteiro estava escrito, a gente que não quis aceitar. E é verdade. Qual era o roteiro? Era óbvio que o Gabriel Barbosa, não vou chamar de Gabigol, me recuso a chamar de Gabigol. O Gabriel Barbosa entrou no segundo tempo, faltando 5 minutos para o jogo acabar. E ele decidiu a partida. E isso estava escrito nas estrelas. O roteiro estava escrito, a gente que não quis olhar, aceitar, entender. Era claro que isso ia acontecer. Era claro que o Gabriel ia entrar, ia jogar quantos minutos fosse, podia jogar um tempo inteiro. Era óbvio que ele ia fazer um gol e ia decidir a partida. Porque é por isso que chamam ele de predestinado, por isso que dizem que ele tem estrela, porque é verdade, tem mesmo. Eu já critiquei muito o Gabriel. E vou continuar criticando, não tem nenhum problema em criticar ele não. Não tô com medo de falar mal ou bem do Gabriel, não. Mas isso eu sempre reconheci. Duas coisas, ele tem potencial para ser um grande jogador e ele sem dúvida tem estrela. O cara tem estrela, isso eu não discuto. O que eu discuto é como é que ele desenvolve esse potencial que ele tem e como que ele usa essa estrela que ele nasceu com ela. Enfim, do Gabigol só queria falar isso, né? Outra coisa que eu queria falar também, que eu vi no Sport TV, né? Falando sobre a contratação dele pelo Cruzeiro, se foi uma boa ideia ou se não foi, e eu vou falar o que eu acho que falaram lá no Sport TV. É um jogador muito caro para ficar na reserva. É um jogador muito caro para entrar em 5 minutos, bater um pênalti, fazer um gol e ganhar o jogo. Aí você vai falar, mas ganhou o jogo. Mas é um fato isolado.
Qual é a história do Gabigol no Cruzeiro? É isso que você tem que analisar. Não pode analisar só o resultado, tem que analisar todo o processo. Qual é o processo do Gabriel no Cruzeiro? É um processo positivo? Vale os milhões que foram investidos nele? Eu, sinceramente, acho que não. De novo, repito, ele tem potencial para vir a ser, mas nesse momento, não. E vou repetir, a jogada do pênalti foi uma jogada isolada, e frisando que ele perdeu o pênalti. Ah, mas ele fez o gol. Fez o gol no rebote, mas ele perdeu o pênalti. Melhor dizendo, o goleiro do Flamengo defendeu o pênalti, que o pênalti foi bem batido. O goleiro do Flamengo catou a bola lá embaixo, no pé, e lá no cantinho. Foi uma excelente defesa. Enfim, o que importa é, o Gabriel Barbosa, não quero chamar ele desse nome, o Gabriel Barbosa teria perdido um pênalti. E sim, por que eu tô falando isso? Porque vai ter muito torcedor do Flamengo com dor de corno. O que é dor de corno? É aquela dor que você sente quando vê sua ex-namorada com outro cara. Isso é que é dor de corno. Então assim, eu não tenho dor de corno com relação ao Gabriel. Por quê? Porque eu queria mesmo que ele saísse do Flamengo. Não é porque eu tô com raiva dele, que eu odeio o Gabriel. Nada disso. É porque ele não estava vindo bem. Um cara que custa o que ele custa não pode produzir tão pouco. Se fosse uma empresa, se fosse uma firma, se fosse uma indústria, ele estaria dando prejuízo para a empresa. Ele não pode ficar. É simples assim. Acho que já falei bastante do Gabriel, vou falar de outro cara, Caio Jorge. As pessoas falam com frequência do Pedro como se fosse o melhor atacante do Brasil. Inclusive falam dele na seleção. Não discordo, acho o Pedro um grande atacante. Tenho minhas reservas com relação ao Pedro. Vou ser assim, bem específico. Meu problema com o Pedro é a velocidade que ele não tem e o jogo físico. O Pedro não é um cara grande, forte, mas ele não ganha muita disputa no corpo a corpo. Não sei explicar por quê, mas não ganha. Até faz um bom pivô, mas só isso. Na disputa da chegada mesmo, ele não é muito bom não. Não sei por quê. Mas principalmente o que me incomoda no Pedro é a velocidade. Se você tem um contra-ataque do seu time, o Pedro não consegue acompanhar. Porque ele não tem velocidade. E aí por que eu tô falando do Pedro e de velocidade? Por causa do Caio Jorge. Que pra mim o Caio Jorge, eu já achei isso de outros atacantes e quebrei a cara. Como o Vitor Roque, por exemplo, que agora até fez um gol no Palmeiras, mas foi lá para fora e não deu em nada. E eu achava que ele ia ser uma sensação. Como achava também do Igor Jesus, do Botafogo. Ainda acho que tem potencial para ser um grande atacante. E o Caio Jorge agora. Então assim, eu já falei 3 nomes que eu acho que são melhores do que o Pedro em termos de potencial. Não desempenhando no campo. Desempenhando no campo, realmente o Pedro está melhor. Mas tem que considerar também o time que está por trás do Pedro, que é o Flamengo, né? Que é um timaço. O Igor Jesus não tem mais esse timaço, o Botafogo perdeu muita gente. O Vitor Roque até tem, mas enfim, não vou entrar em detalhes, não, que isso aqui não é para falar de outros times, é para falar do Flamengo. Então, e nesse caso eu estou falando do Caio Jorge, porque jogou contra o Flamengo. Então eu considero o Caio Jorge um dos melhores atacantes do Brasil. Por quê? Porque ele tem tudo que eu acabei de falar que o Pedro não tem. Velocidade, jogo físico, habilidade, finalização. Ele finaliza muito bem, tanto de dentro da área como de fora da área. Ele bate muito bem, se não me falha a memória, bate com as duas, bate com a direita e com a esquerda, muito bem. Mas não tenho certeza sobre essas duas pernas aí não, tá? Talvez esteja errado. Enfim, se ele com uma perna só, ele finaliza muito bem. Fez o gol ontem, fez um golaço ontem no primeiro gol. Depois deu aquele petardo que o Rossi, lembrei do nome do goleiro do Flamengo, Rossi, Agostinho Rossi, defendeu, fez a defesaça, porque foi um chutaço do Caio Jorge, e o Rossi defendeu. Então assim, falam muito do Pedro, mas ontem o Caio Jorge deu de 10 no Pedro, fácil, sem pensar muito, sem dor na consciência. Eu digo isso até com a dor no coração, sem dor na consciência, porém com dor no coração. Caio Jorge foi muito melhor do que o Pedro, até porque, como eu já falei, o Cruzeiro é até um bom time, mas não se compara ao meio de campo do Flamengo, que tem Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, que aliás é outro que esteve mal, esqueci dele. De La Cruz também esteve mal ontem no jogo. Gente, eu tenho certeza que eu anotei mais alguma coisa para falar, mas eu já esqueci. Falar mais uma última coisa. Falando sobre tudo isso, eu não lembro em que momento. Sim, foi por causa da reserva do Gabigol. Assistindo a Sport TV, eles falando do Gabigol na reserva, e falaram do Dudu, e falaram do Caio Jorge, e aí falaram que o Gabigol é reserva do Caio Jorge. Enfim, por que eu estou levantando essa questão aqui? Porque eu vejo isso com frequência na crônica esportiva, no Vocês da Imprensa, como diz o apresentador do Sport TV. Vocês da imprensa têm essa tendência
a falar que o cara é reserva. Gabigol não. Gabriel Barbosa é reserva do Caio Jorge. Gente, não é que um seja reserva do outro. Os dois estão ali para servir o time. Quem vai entrar em campo? Quem estiver em melhores condições. Então não existe. Tinha um treinador, não vou lembrar quem é, que treinou o Flamengo, que dizia: no meu time não tem reserva. Titular é quem está melhor. Entra e joga. E é isso que é assim que funciona. Por que eu estou falando isso? O que eu anotei foi o seguinte: o Flamengo tem 3 laterais esquerdos. Porque o Vinha tá voltando. Vinha tá vindo. Trocadilho medíocre, mas tudo bem. O Vinha, lateral esquerdo do Flamengo, tá voltando da lesão que ele teve no joelho. Então nós temos o D'Alessandro e o... esqueci o nome dele. O Beijoca lá, o beijinho no pescoço. Como é que é o nome dele? Ah, esqueci. O outro lateral do Flamengo. Já estão disputando os dois. E agora vai ter o terceiro, que é o Vinha. Então, vocês da imprensa costumam falar: ah, mas vai ser reserva. Vai ser reserva. Vai ficar na reserva. Não vai jogar. Gente, olha só. O Flamengo disputa todas as competições. Então tem 3 competições que o Flamengo disputa: Campeonato Brasileiro, Campeonato Copa do Brasil e Libertadores. Então, se o Flamengo tem 3 laterais esquerdos, um disputa a Libertadores, outro disputa a Copa do Brasil e outro disputa o Brasileiro. Não tem reserva. Não existe reserva. Vocês entendem essa parte? É claro que vai ter jogador que vai jogar mais vezes do que o outro, vai ter mais minutagem do que o outro. Vai, tá bom. Mas o que decide isso não é o nome. É o momento, não é o jogador em si, é o seu momento. E é muito importante, porque um calendário como tem o Brasil é muito desgastante. Vamos colocar só o lateral esquerdo, que é mais... Ayrton Lucas, lembrei o nome do sujeito. Ayrton Lucas, que é um jogador lateral esquerdo de explosão, de velocidade, que apoia muito bem. É difícil para ele manter essa performance durante vários jogos, porque tem jogo quarta e final de semana, né? Eu acho que é assim que funciona. Acho que não tem 3 jogos na semana, não me lembro. Que eu me lembro só tem 2 jogos na semana, no meio da semana e no final da semana. Isso assim, toda semana, não tem descanso. Ou quase não tem descanso. Esse ano ainda vai ter o super campeonato. Nem vou entrar nesse assunto não, porque eu não sei nada sobre isso ainda. Vamos manter só os 3 campeonatos. Então, Ayrton Lucas, é difícil para um jogador como Ayrton Lucas manter essa disposição, essa explosão, essa velocidade 2 jogos por semana, toda semana. Ele precisa ter um reserva à sua altura. E não pode ser um reserva para quebrar o galho. Tem que ser um reserva do mesmo nível, pelo menos, que ele. Ou até melhor. Eu acho o Vinha, por exemplo, o melhor dos 3. Só estava afastado por causa de lesão, mas para mim o melhor dos 3 é o Vinha. Então, esse papo de que vai ser reserva, como estão falando agora do Gabriel Barbosa, vai ser reserva do Caio Jorge. Não, não vai ser reserva. Ele vai ser outro jogador para jogar na mesma posição que o Caio Jorge. É ser reserva? Não. Porque se o Cruzeiro também disputa todos os campeonatos, como o Flamengo disputa todos, ele vai precisar de 3 jogadores para cada posição. Gente, essa mentalidade aqui no Brasil precisa mudar. Reserva é um jogo só. Reserva, o cara é reserva no jogo. Mas no time, no clube, ele não é reserva, ele é parte do elenco. Essa mentalidade precisa mudar, porque isso acaba afetando até o rendimento do jogador, porque ele fica ouvindo isso o tempo todo. Eu sou reserva, eu tô na reserva, ele é reserva, ele vai ser reserva do fulano. Isso acaba com a vida do cara. Então vocês da imprensa precisam mudar isso. Bom, já tem 25 minutos que eu tô falando bobagem, vou encerrar por aqui. Devo ter esquecido de falar um monte de coisa, que é normal, o senhor Alzheimer não me deixa em paz. Vou pedir para você se inscrever no meu canal, se inscreve no canal Urubu Virtual, dá um like aí para mim e escreve qualquer coisa nos comentários. Eu falei, já tem umas semanas aí que eu falei que ia fazer uma série de vídeos contando a história do futebol. Não estou conseguindo fazer isso, tá faltando tempo. Tá faltando tempo. Então se você quiser, vou deixar um pix aí em qualquer lugar, não sei aonde. Se você quiser, faça uma contribuição. Estou precisando muito de tempo, preciso do seu tempo para aumentar, expandir e melhorar o meu tempo. Tamo junto, nação! Saudações rubro-negras!